de imprensa é da urgência, necessidade de pronunciar-se publicamente sobre a calamitosa e degradante situação reinante no território de Cabinda e do silêncio do governo do MPLA, que tem a obrigação constitucional de propiciar condições de vida humana e de bem-estar aceitáveis, quer no domínio da saúde, da educação, de transporte, etc, etc, etc. Decorridos que foram dos 8 anos desde a assinatura do Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação no território de Cabinda, do qual resultou a aprovação do Estatuto Especial para Cabinda, constante do Decreto número 1/07 de 2 de janeiro, que de especial não tem nada de concreto. A verdade nua e crua é que o território de Cabinda não conheceu nenhuma mudança positiva. Antes, pelo contrário, cada dia que passa, a situação vigente nos 4 municípios é de total miséria em todos os domínios. Perante o agudizar do sofrimento do povo e das populações de Cabinda, nós, a Frente Consensual Cabindesa FCC, não podemos nem devemos ficar passivos e mudos neste dia que comemora-se os 18 anos da assinatura do Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação em Cabinda. Sentimos-nos na necessidade e na obrigação moral e patriótica de fazer ecoar o sofrimento deste martirizado povo no seguinte. 1. Considerando que o acordo do Memorando de Entendimento, assinado a 1 de agosto de 2006, no Namibe, está votado ao fracasso e que pode e deve ser sustentado. 2. Considerando nós que não aderimos ao referido fracassado acordo, estamos convergidos em reiniciarmos as novas negociações sustentadas com novos propósitos para a busca de uma verdadeira solução política e militar do problema de Cabinda, desde que haja a boa vontade da parte do MPLA, partido no poder. 3. Que o slogan do MPLA, dialogar mais para comunicar melhor, seja de facto uma realidade na busca da solução pacífica do problema de Cabinda, que perdura quase 50 anos. 4. Que o diálogo por nós defendido seja considerado como a via plausível, racional e civilizada para a gestão do conflito existente entre o povo de Cabinda e o governo liderado pelo MPLA. 6. Toque 5, melhor, que a via do diálogo defendida pelas partes seja o verdadeiro caminho da compreensão, da coragem política e da transparência para permitir a vitória do bem sobre o mal, a verdade sobre a mentira, a razão sobre a força e o amor sobre o ódio. 6. Que haja de facto novas negociações que sejam assumidas com responsabilidade, com espírito de justiça, de paz, de uma orientação concreta e do respeito às convenções internacionais, através de uma elite militar, política e cívica consensual, inclusiva cabindesa, evitando assim que a busca da solução para o problema de Cabinda sirva, como sempre foi até hoje, uma fonte de enriquecimento de alguns membros do Executivo, gestores do processo da paz para Cabinda e de muitos cabindeses oportunistas. Saudamos o reconhecimento merecido à doutora Susana de Abreu, nomeada para assumir as funções de governador de Cabinda. Mas, muita atenção, doutora Susana, porque o MPLA é jogador e árbitro ao mesmo tempo. Pedimos-lhe, como nossa contribuição,
que seja dialogante, que hoje são os membros da sociedade civil organizada em associações, mesmo não legalizadas, porque o vosso governo não permite as organizações políticas cabindesas do interior, onde a FCC está muito bem enraizada. Que intervenha com sabedoria que lhe é peculiar sobre a dívida pública que está silenciada há mais de 28 anos sem o seu pagamento, descapitalizando quase toda a classe empresarial. Doutora Suzana, não é o facto de hoje ser governadora que vai deixar-se influenciar pelas opiniões dos intriguistas, que certamente já devem estar prepararem-se para serem recebidos por si, para denegrirem e falarem de terceiros em gestos tribais e bajulando. De igual modo, pedimos-lhe que seja rodeada de quadros humanos capazes e competentes, rejeitando categoricamente o tribalismo e a bajulação. Outro sim, que seja também sua preocupação permanente sobre a imigração silenciosa e desenfreada dos irmãos da RDC aqui no território, em quase todas as aldeias e bairros. Também pedimos a Sua Excelência, Presidente do MPLA e da República de Angola, para visitar mais uma vez o território de Cabinda e que ouça a sociedade civil, ouça-nos também, nós, à Frente Conceptual Cabindesa e todas as outras organizações políticas no interior. Para terminar, devemos aqui recordar uma passagem bíblica escrita há mais de 2000 anos. Em Provérbios 29, versos 2 e 4, que diz: quando o governo é formado por homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Um rei justo e honesto ajuda o seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo sua nação. Tenho dito, muito obrigado e estamos disponíveis para as eventuais perguntas que podem surgir e as devidas respostas. A primeira questão, eu queria saber se a Frente de Sessão de Cabinda se revê no memorando de entendimento assinado entre o Gabinete para o Diálogo e o Governo. Da maneira como o memorando foi assinado ou como se tramitou o processo de memorando de entendimento, na altura o Comitê da Frente do Interior não se esteve engajado nisto. Nós não nos reconhecemos no memorando de entendimento. Por acaso já tiveram algum contacto com elementos do fórum para saber até que ponto o memorando foi cumprido e o que é que se vai fazer para a sua conclusão? Felizmente, e é mesmo esse o objetivo da Frente Conceptual Cabindesa, abrir-se a todos e sermos flexíveis, estarmos inseridos ou adaptados em circunstâncias. Em cada circunstância, a FCC adapta-se. Nós tivemos com o presidente do Fórum Cabindês para o Diálogo, ainda há um mês ou 2 meses atrás, conversamos e deu-nos a entender que para ele não quis de uma forma direta dizer que nós tínhamos razão, porque praticamente o que o MPLA cumpriu é acomodar e integrar precisamente os ex-membros da FLEC renovada, tanto acomodou-lhes, dando casa, carros, integrou-lhes na polícia, no exército e no governo. Do resto, nada. Eu sei que tem o domínio do memorando de entendimento. No seu ponto de vista, quais são os pontos mais prioritários que deviam ser cumpridos e que não foram? Quando se diz estatuto especial, do concreto, o que é que devia ser estatuto especial? Porque há um aspecto que é de extrema importância que eles próprios, os membros do memorando de entendimento, deviam explorar, não exploraram, que é o reconhecimento legal da especificidade de Cabinda. Essa peculiaridade do território de Cabinda que devia explorar. Porque o governo reconhece cultural, histórica e geograficamente Cabinda como distinto. Portanto, é um território distinto, um território distante de Angola. Mas, infelizmente, o Estatuto Especial é teórico. O Estatuto Especial é verbal, é documental, mas não é prático.
do concreto que devia ser. O investimento, devia existir um investimento assustador em Cabinda, para poder brandar os ânimos dos cabineiros. Pelo contrário, estão a atiçar os ânimos dos Cabinda. Investimento em que sentido está a ser? Em todos os domínios. 18 anos de memorando de entendimento assinado. Vou dar um exemplo recente. Há uma reclamação, a aldeia de Untunga, não tem escola, não tem vias de acesso. Quer dizer que as crianças saem de Untunga para Londrina ou para as outras escolas. Só para citar essa ideia. Os bairros suburbanos, suburbanos, interior, o acesso. O que é que mudou depois de 18 anos? Nada. Tanto. Mas, se o MPLA fosse sério, porque ele ludibriou os membros que participaram, por que é que o MPLA não aceitou nós participarmos? Porque nós fomos impedidos para ir participar nessa discussão dos documentos, não é do memorando, do documento preparado para o memorando. Fomos impedidos por quê? Quem nos impediu? É para impedir o MPLA. O que é que o Bento Bembe devia fazer? É dizer aos membros do governo, nós não podemos avançar assim que o pessoal que vem do interior faça parte. E digo isso, em 2010, um exemplo vou dar, em 2010, posição que devia assumir o Bento Bembe, o Tata assumiu essa posição. Em 2010, o governo do MPLA abandonou o memorando de entendimento. Começou agora, mudou outra linha com a FLEC TAT, a FLEC Donzita. E chegaram logo após o ataque do Togo. Assinaram cessar-fogo. Logo após o ataque do Togo, assinaram cessar-fogo. Depois de assinar cessar-fogo, a MPLA vira as baterias a FLEC Donzita e marca, inclusive, a data da entrada da integração. Preparou-se na zona do Chapo. Depois da zona do Chapo, para serem integrados. Mas a exigência do TAT foi qual? Sim, mas primeiro, aqueles que estão na cadeia devem fazer parte das negociações. Posição assumida pelo TAT. Aqueles que estão na cadeia devem sair para fazer parte das negociações. E o TAT beneficiou do dinheiro que o governo deu, não pediu, recebeu o dinheiro que o governo deu e não se rendeu. Por quê? Porque nós se encontrávamos na cadeia. Tanto, saímos em dezembro, quando eles deviam se render, as negociações deviam ser realizadas em agosto ou setembro. Não nos libertaram naquela altura, o TAD também cortou a ligação com o governo. Esta é a posição que devia o Bento Bembe assumir. Mas, também, humanamente, reconhecemos que o Bento Bembe estava a negociar como um prisioneiro. O problema dele não era o problema de Cabinda, o problema dele era o problema da prisão que estava sujeito. Portanto, qualquer maneira que podiam lhe embrulhar no governo, e foi assim, é para salvaguardar a liberdade dele, não é para resolver o problema de Cabinda. E fez o que fez. O resultado é este. Sua Excelência, quando se fez as negociações, não houve um consenso entre os cabindas em si para nessa sentada da mesa redonda com... Não houve negociações. Portanto, vou-vos iniciar com relação. Primeira coisa que o Bento Bembe fez, quando recebeu o envelope com a proposta do governo sobre as negociações, o Bento Bembe chamou os membros da Mpalabanda. E quem chefou a delegação chama-se Bersolan Stade. Integraram na delegação o Dr. Raul Dando, em memória, e o Dr. Luemba, que integraram a delegação. Nós fomos até Brazzaville. Postos em Brazzaville, foi-nos apresentar o envelope onde continha a proposta do governo. Nós agradecemos e eu, como chefe da delegação, pedi ao presidente do fórum para fotocopiar um exemplar para nós. E aqui no interior nós também iremos produzir para entregar determinados elementos, quer empresários, quer algumas individualidades, e em menos de 2 semanas nós voltarmos com as propostas destes outros. Em vez de 3, nós iríamos aumentar a delegação para 10. Foi aceita essa proposta de aumentarmos a delegação para 10, em vez de 3. Inclusive, ele deu-nos o dinheiro, Bento Bembe, para as formalidades fronteiriças, mas negou dar-nos o exemplar do dossiê.
disse que foi proibido de não reproduzir aquele documento. E eu disse, por quê? Não reproduzindo este documento, não sei se vou ter a capacidade de convencer a parte do mais velho Nzita só explicando. Mas está bem. Nós vamos regressar, depois vamos acertar. Regressamos. Transmitimos a equipa. Formamos a delegação. Tanto do 9, procurando a saída de Luanda a Ponta Negra. Criamos as condições todas para viajar. 15 dias depois. Posto na fronteira de Massabi, fomos impedidos de atravessar. Porque já não estavam a emitir salvo-condutos. Tínhamos que viajar de avião e com passaporte. Bem, felizmente eu tinha um passaporte, inclusive com visto. Portanto, o diretor da DEFA, já na fronteira, portanto, o pessoal da fronteira, porque já começou a surgir um barulho aí, o pessoal da fronteira ligam para o diretor da DEFA, fui atender o diretor da DEFA, e o diretor da DEFA disse, regressa que eu farei tudo para ir ao consulado, meter o visto da entrada, atender o visto. Eu disse, mas eu tenho visto, então mesmo, nós vamos encontrar forma você usar avião para Ponta Negra. Você disse, não, é uma delegação de 9, o 10 já está lá. Tanto, e fomos assim impedidos para não participar. Como é que fizeram a petição para Antônio Bento Bembe sair da cadeia na Holanda? Foi trabalhar com alguns cabines? Sim, nós, a nível... Essa foi uma responsabilidade de Palabanda. Estávamos em pleno exercício das nossas funções com uma associação legal. O Bento Bembe não se autoprogramou-se como presidente da FCD. Não. Tanto. Não, para falar... Foi eleito... Não, estou chegando aí. Então, é preso. A questão que está em causa é... Nós fomos encarregues para fazer as buscas de aproximações. E conseguimos fazer aproximações das duas armadas. Foi renovada a FLECFAC. Conseguido esse primeiro passo de unir as duas armadas, iria-se avançar no segundo passo, que é envolver todas as outras flecas não armadas. Elegeu-se o presidente, o Bento Bembe, homem da renovada, como presidente do Fórum Cabineiros para o Diálogo. Portanto, estavam na fase preparativo, que ele é preso. Quer dizer que ele não começou a exercer. Nós não tínhamos outra arma a usar, senão baixo-assinado e lançarmos para a Comissão de Direitos Humanos. E ainda não tinha sido preso. Quando ele foi preso por nós, porque era o homem que estava à frente. Aquilo que a gente esperava, aproximação, convergência, conseguiu-se. Então, a pessoa que vai, a estrutura executiva do Cotricanda, que era o Fórum Cabineiros para o Diálogo, prendem o líder. Temos que agir. A forma de agir é buscar os baixo-assinados. Depois do baixo-assinado, para que ele viesse a Cabinda, assinar o memorando de entendimento. De 2006, de lá para cá, o que é que mudou na vida da população de Cabinda? Mas é a razão dessa nossa primeira conferência de imprensa, depois desse tempo todo. Hoje completa 18 anos, é por isso que nós estamos agora, em vez de serem eles, nós agora é que estamos a fazer, para não dizer se nós, ontem, não entramos, por que não entramos? Não entramos porque a forma como foi preparado, não se negociou. A única coisa que os membros da ex-FLEC renovada, alguns desertores ou descontentes da FLECFAC, digo desertores descontentes da FLECFAC por quê? Depois da unificação das Forças Armadas, naquele momento nem todos foram colocados. Portanto, iria reestruturar-se melhor e depois começar a fazer os enquadramentos. Fulano, da FLEC renovada aqui, da FLECFAC aqui, assim sucessivamente. Seria ainda muito descontentes, naquela altura não tiverem função, aderiram logo à posição do Bento Bembe. Aderiram logo. Portanto, por razão pela qual, quando o mais velho Bento Bembe diz que o memorando diz extinção, a proposta de extinção da FLEC, ninguém pode extinguir uma coisa que você não fez. Não. Então, não foi Bento Bembe que criou a FLEC. Não se pode ser Bento Bembe extinguir a FLEC. E mesmo aqueles que, pronto, todos já não existem, mesmo eles que criaram a FLEC, já não estão em condições de extinguir a FLEC. E por quê? Porque a FLEC não pode ser entendido como armada. Não pode ser entendido como um Zita, não pode ser entendido como rango franco, não pode ser entendido como sozinho. Não, a FLEC já há anos é entendido como manifesto do sentimento do povo de Cabinda para retomar, resgatar o seu território. Então, deixou de ser material. Não, ficou uma questão moral do povo de Cabinda. Quando você fala da FLEC,
não está a dizer do sítio, não está a falar da frente, está a falar do Cabinda, está a falar do Cabinda, está a falar do território do Cabinda. Esta é a verdade. Pode extinguir a FLEC material, mas a FLEC moral não querem distinguir. Falou há pouco que manteve um encontro com o presidente do Fórum Cabinense para o Diálogo. Com quem concretamente está a se referir, já que muitos elementos do FDC já não revêem bem como presidente do movimento? Bem, com o presidente eleito na Holanda, que é o Bento Bem. Portanto, os outros presidentes podem surgir, não sei se realizar um congresso, mas um congresso ou uma outra reunião magna, mas o presidente eleito na Holanda, onde a sociedade civil testemunhou, é o Bento Bem. É com ele que nós estivemos reunidos. É com ele que nós recebemos muitas preocupações dele. Porque a intenção é transmitir-lhe a ele que a experiência que vivemos nas comemorações de 50 anos de liberdade de Portugal, portanto, felizmente estivemos mais de 2 semanas e participamos em vários colóquios, em vários encontros. Então, nós tomamos como iniciativa, nós, à Frente Consensual Cabinesa, de realizarmos uma reflexão dos 50 anos da ocupação militar do território de Cabinda pelo MPLA. Então, fomos transmitir este propósito da Frente Consensual Cabinesa, que seria uma grande oportunidade para a FCD fazer um balanço e levar nessa reflexão esse percurso. Portanto, nós assinamos isto. O governo MPLA não cumpriu nada, só cumpriu isto. Então, isso que não se cumpriu, o que é que devemos fazer? Então, nessa reflexão, já podemos agora ver qual caminho a seguir. Sim, perante essa situação, qual é o sentimento que Bento Bem vos transmitiu com o impasse da conclusão do memorando de entendimento? Que MPLA é ingrato, que MPLA não é sério, MPLA não é honesto, tanto que MPLA brigou com eles. Essa é a mensagem que fez sair. E pediu-nos que nós continuássemos a reivindicação, que não mudou nada, pelo contrário. Então, o que é necessário? O que não foi visto por eles. Então vamos esquecer o passado. Vamos esquecer os erros cometidos. Então vamos renovar agora a forma de atuar. Isso é que nós queremos fazer e fizemos sentir isto ao mais do bem. Nesse sentido, qual é a posição do vosso movimento para encontrar um processo de paz para Cabinda? Concluir o memorando de entendimento ou partir para umas novas negociações? Não, partir para novas negociações com todos aqueles que não diriam memorando de entendimento, mas o governo pode meter na mesa o memorando de entendimento. Há alguma coisa de positivo no memorando de entendimento, no vosso feito? É um documento legal. Então, o que falta é pessoas para explorarem o conteúdo do memorando de entendimento, explorarem o decreto que cria o memorando de entendimento, o decreto que cria o Estatuto Especial. Explorar isto. Tem que ser pessoas com inteligência, pessoas com uma sabedoria que faz com que o governo tenha que ficar preocupado porque o governo assinou. Tanto, como não se explorou, tanto outras pessoas podem surgir, porque o governo às vezes alega. Querem negociar conosco também, mas não há problema nenhum. Para não há problema nenhum. A questão do governo, a única coisa que nós queremos é que o governo aceite que há uma necessidade de novas negociações. Qualquer que for o nome a designar, há uma necessidade de novas negociações. Com quem? Com as pessoas que não aderiram ao memorando de entendimento, envolvendo o próprio, porque a FCD vai se defender. É necessário, nessa reflexão que nós pretendemos, a FCD traga como é que foi agindo, como é que foi pressionando o governo para o cumprimento do texto e o espírito da lei do Estatuto Especial. Como é que ele foi pressionado? Os projetos que estão a ser desenvolvidos agora pelo governo angolano ao nível da província de Cabinda ainda não correspondem com a expectativa das populações? Não, isso não tem nada a ver com o memorando de entendimento ou Estatuto Especial. A questão fundamental aqui, quem governa o território de Cabinda é o MPLA, portanto, por ele. Portanto, é obrigação do governo criar as condições aceitáveis para o bem-estar da população. Portanto, nós somos governados. Obrigatoriamente o governo deve satisfazer as necessidades destes governados. É o que ele está a fazer. Mesmo que não existisse memorando de entendimento, é da obrigação do governo fazer tudo, criar as vias, reconhecer que o espetáculo da economia angolana está em Cabinda, reconhecer isto. E Cabinda deve obrigatoriamente ter um tratamento especial, diferente com relação a outras províncias do território de Angola. Isto é europeicamente. Não é, ele deve.
Independentemente da nossa reivindicação. Nossa reivindicação não tem nada a ver com construção do aeroporto, construção do porto. Não. A nossa reivindicação é que esse território é nosso. Esse território é nosso, não temos gerir. Agora, como vamos gerir? Aí é que podemos ver. Portanto, vamos coabitar com os angolanos? Sim, por que não? Como? Então vamos tratar isso em mesmo negociações. Mas não impor-nos a gestão. Não impor-nos. Não, isso não. Isto vamos até o fim. Eu moro hoje, os outros morrem hoje, os meus filhos vão continuar, os meus netos idem. Portanto, isto aqui deixou de ser problema material, não, esse é problema moral. Está mais complicado agora. Porque ficou moral. Quando se diz o FLEC, não é Zita, não é FAC, não. É mesmo o povo de Cabinda que está contra o MPLA. Cabinda, dentro em breve, completará 50 anos de ocupação militar por parte do governo do regime angolano. E lá para cá, o que é que os movimentos têm feito para uma pacificação, para uma autonomia ou para uma autodeterminação? Antes de criarmos a FCC, o Comitê da FLEC Interior desempenhou um grande papel para a pacificação do território cabinda. Este Comitê da FLEC Interior serviu de intermediário o governo de Angola e as Forças Armadas. Tudo isso por quê? Para a busca de uma solução pacífica. Houve pedimentos que não para culpa do MPLA, nem para o nosso próprio desentendimento, e que foram falhando alguns projetos que deveríamos ter, que podiam ter mudado a situação concreta de Cabinda. Poderia ter mudado, e eu acredito nisso, que era nos anos 90. O presidente José Eduardo dos Santos foi muito aberto para conosco. Digo isto porque quase em todas as tentativas fiz parte. E auxiliamos essa ligação, o governo e as FLECs. Neste momento, criado a FCC. Criamos a FCC por quê? Porque o objetivo da criação da FCD tanto foi usurpado. Os objetivos que estiveram na base foram usurpados. Tanto desviaram os objetivos. Portanto, havia uma necessidade de se criar mais um outro órgão consensual que podia se congregar todas as outras organizações políticas que não aderiam ao memorando de entendimento. É esta a razão do surgimento da Frente Consensual Cabindense. Depois do derrubo do governo. Depois da criação da Frente Consensual Cabindense, primeira coisa que fizemos, o comunicado final e os resultados foram remetidos ao governo do MPLA através do embaixador de Angola no Congo e atingiram o gabinete do presidente Eduardo Santos. O presidente Eduardo Santos reagiu em despacho de como confirma ter recebido os documentos. Como se não bastasse, fizemos um trabalho de avaliação dos acordos, portanto, começando por 85 até 2010. Onde os cabindas falharam, onde o MPLA falhou. Esta avaliação que fizemos, remetemos ao governo do MPLA em toda a estrutura até internacional. Este documento facilitou-nos, inclusive, alguma abertura para os Estados da América e próprio para Portugal. Porque nós fomos críticos. Nós não criticamos só o MPLA, nos criticamos nós próprios. Onde é que nós falhamos? Onde é que o MPLA falhou? O que é que devíamos fazer? O que é que o MPLA devia fazer? Depois de uma grande digressão que fizemos, pediram-nos as entidades com quem nós conversamos, americanos, europeus e africanos, como é que a FCC pensa resolver o problema da Cabinda? Faz por escrito. E nós fizemos um documento intitulado A Colocação do Problema da Cabinda. Remetemos esse documento, tivemos boas reações, inclusive, com base nesse documento, fomos aconselhados para ir a Marrocos, porque o rei de Marrocos a proposta dele é uma autonomia para a Sara. Sara não aceita, né? Está numa fase muito avançada. E nós extraímos nesse projeto de autonomia para a Sara algo que podia se enquadrar a nós. Extraímos isso. E esse documento que nós intitulamos Iniciativa Negocial, as formações políticas cabindenses têm, o governo do MPLA tem. Portanto, tudo isso são
tentativas de encontrar uma solução pacífica para o problema da cabine. Nossa contribuição. E continuamos a fazer. Na sua opinião, o memorando neste momento ainda está contextualizado no tempo para ser cumprido em cabine ou ainda tem uma outra visão sobre esse aspecto? Nós não participamos. Nosso problema é qual? Existir nesse memorando de entendimento. E poder, isso é para ajudar o governo do MPLA. O governo do MPLA é aquilo que nós dissemos, é jogador e árbitro. O governo do MPLA aproveita os cabineses a dizer, se quiser conversar comigo, é com base no memorando de entendimento. Então, vamos ao mesmo negociações com base no memorando de entendimento. Quer dizer que no memorando de entendimento ainda há alguma coisa que se pode lá aproveitar? Mas sim, mas o governo diz isso. Quando somos nós a exigir, estamos a dizer, para se querem conversar comigo, memorando de entendimento. Mas eles próprios dizem que o memorando de entendimento é um caso consumado. Ok, memorando de entendimento. Agora o estatuto especial. Falar de memorando de entendimento é a mesma coisa que falar de estatuto especial. É necessário vermos isso. Então, os membros do FCD têm que nos dizer, porque queremos fazer essa reflexão. Já demos tempo, já nos comunicamos para eles se prepararem para fazermos essa reflexão. O que é que vocês chamam de memorando de entendimento? O que é que eles chamam de estatuto especial? Isso é muito importante para o povo saber. Então, só mais devem nos dizer. Agora, do estatuto especial, primeira coisa que do concreto que devia entrar no estatuto especial, quem devia indicar o governador para a cabine tinha que ser o FCD. Esse é o primeiro aspecto. Não é o vice, não, o governador de cabine. Há um dos pontos no memorando de entendimento que diz o seguinte: depois de tudo concluído, o Fórum Cabinês para o Diálogo devia se converter para um partido político. Há condições deste ponto ser cumprido? Mas os próprios elementos que assinaram o memorando não estavam atentos, porque a lei angolana não permite partidos políticos regionais. Foram ludibriados. Por quê? É por isso que o MPLA não aceitou nós participarmos. Porque nós não aceitaríamos. Podíamos dizer, não, é mentira isto aqui. Porque a lei angolana não permite partidos políticos regionais. As pessoas do memorando de entendimento, aquilo, não sei se é euforia demais, não entendemos, ou emoção, qualquer coisa, porque não tiveram tempo de avaliar as coisas. Por que o MPLA escolheu logo dia 1 de agosto? É para, tanto, tirar os efeitos do dia 1 de agosto de 75. Tira os efeitos. Então, ele faz a programação unilateral da independência da cabine. 5 países concordaram. Então, o MPLA tem gabinetes. E nós conhecemos isso, porque nós viemos daquela escola. Naqueles gabinetes ali, só de análise, estudo, o trabalho deles é só avaliar as coisas. Chefe, a data tem que ser dia 1 de agosto, porque esse dia 1 de agosto eles tinham lançado a declaração unilateral de independência da cabine. Portanto, ao assinar o memorando de entendimento do dia 1 de agosto, tira os efeitos legais ou os efeitos daquela declaração, anula. Só isso que ela fez. Os líderes independentistas de cabine já estiveram reunidos no fórum com os líderes da Sara? Líder Sara? Sara Ocidental. Bem, são segredos de cada organização. Né? Não sei se os outros já, mas pronto, nós somos chamados de fura-fura. Nós já fizemos isto. Para dizer que já chegamos a Marrocos, já estivemos em Marrocos. Daí ouvir a outra parte. Já ouvimos a outra parte. Portanto, já estivemos também com os outros. Algumas experiências que nos transmitiram, nós estamos a fazer. Qual é a última meta dos cabines? Estatuto especial, autonomia ou a autodeterminação que os líderes de cabine almejam? A nossa responsabilidade enquanto frente consensual cabinesa, desde sempre nós defendemos. Não seria quanto o povo de cabine? A nossa responsabilidade enquanto frente consensual cabinesa. O povo não manda, o povo é adicionado. É mentira, dizem o povo é que manda, é mentira, manda onde? O povo nunca mandou. Portanto, o povo, pronto, os elementos do povo que falam em nome dele, em nome desse povo. Portanto, nós da FCC somos deste povo de cabine. Então falamos em nome deste povo. O que nós estamos a defender é do povo de cabine. Portanto, diz mandatado pelo povo, mas quem vai mandatar se pode falar sobre eles? Qual é a meta? Então, aqui a questão fundamental que está aqui é: o MPLA sabe, a opinião internacional sabe, os cabines, o que eles querem é a sua independência e autodeterminação. Agora, é importante, temos as condições para arrancar? Não temos. Como é que podemos conseguir? Vamos às mesmas negociações. Os resultados da mesa das negociações, resultados,
negociações sérias, assumidas com responsabilidade, e cada parte vai ter que assumir a concretização e respeito pelos resultados dessas negociações. Nós vamos assumir a nossa parte, o governo vai pela também. Se nas mesas de negociações chegarmos à conclusão, ou aceitarmos na mesa de negociações, se aceitarmos uma autonomia, qual das autonomias? Uma autonomia progressiva, uma autonomia com fase de transição, está tudo o que sair na mesa de negociações, nós vamos respeitar. Os cabindas falam nas leis de negociações com pé de igualdade, como dizia o doutor Savimbi, tem que ir com pé de igualdade. Independentemente do pé de igualdade. Não se vai numa mesa de negociações sem com pé de igualdade. Não é verdade. Não é verdade. E por que eu digo não é verdade? MPLA pode ser elefante e nós formiga, mas a formiga pode fazer fugir o elefante. Para forçar uma negociação deve haver algo de grande impacto. O problema não é de ver algo grande impacto, o sentimento manifesta isso, o nosso sentimento manifesta, e vou ser sincero mais uma coisa. Fala-se de autarquias, nós já estamos a falar de fazer um trabalho sério de autarquias. Nós já iniciamos a fazer um trabalho sério de autarquias. É mais uma questão, vou ser sincero. Se a MPLA não mudar, nenhum município vai ganhar de autarquia. Repito isto. Se a MPLA não mudar a forma de assumir o problema de Cabinda, nenhum município vai ganhar de autarquias. Porque nós já estamos a fazer o trabalho. O que é que vamos fazer? Quando chegar o momento, nós vamos dizer, vamos para ali, vamos para ali, vamos para ali. Porque nós experiência temos, já fizemos até inclusive algumas correções dos erros cometidos em 2022. Porque senão o MPLA nem aquele que falsificou não podia ter. Vai colocar alguém para concorrer nas autarquias? Essas são estratégias nossas. São estratégias nossas.